projeto inovador que integra a criação de plantas e peixes ganha força aqui no Brasil. A iniciativa veio de fora, mas aos poucos, instituições de pesquisa e produtores investem na aquaponia. Para entender melhor como funciona o sistema, nós viemos conhecer um espaço que desde 2015 aposta na técnica milenar de cultivo de vegetais sem o uso do solo. Estranho isso, né? Mas então, vamos conferir. O cofundador da cooperativa Equilíbrio, em parceria com a ONG Reciclazaro, implantou um sistema aquapônico em um espaço de 140 metros quadrados. Toda a produção de alimentos é destinada aos trabalhadores. A aquaponia é a técnica que a gente utiliza hoje, né, que é praticamente como se fosse a junção da hidroponia e da aquicultura, né? Por um lado a gente tem o cultivo de plantas sem uso de solo e do outro lado a gente tem o peixe, que é a aquicultura, e aí através do aproveitamento do resíduo desses peixes a gente alimenta bactérias que transformam esses nutrientes para as plantas poderem crescer. Então, basicamente, a aquaponia se consolidou mais ou menos na década de 60, quando pesquisadores estavam pesquisando o que fazer com o excesso de nutrientes gerados pelos peixes. Então, nós temos vários problemas para resolver aqui. Quando você tem grandes quantidades de animais em confinamento, você vai gerar, os peixes nesse caso, você vai gerar amônia, né? Eles vão receber ração, eles vão ter o metabolismo deles, isso vai gerar muita amônia. A amônia é um dos itens do ciclo do nitrogênio. Em excesso, essa amônia se torna tóxica para os peixes. Então, como que a gente faz essa conversão? Quem tem aquário já está acostumado a fazer isso. Você tem ali um grupo de bactérias em um filtro biológico e essas bactérias vão convertendo essa amônia em nitritos e nitratos. O problema é que no final das contas, no aquário, por exemplo, você tem um nitrato. O nitrato ele vai ficar tóxico também em excesso. Então, nós vamos precisar trocar parcialmente a água desse aquário para liberar um pouco dos nitratos. Estou explicando a grosso modo. Na aquaponia, quem vai fazer o consumo do nitrato são as plantas. Então nós temos um conjunto de nutrientes, além da amônia, do nitrito e nitrato, que vão ser convertidos também pelas bactérias. E aí as plantas vão ajudar retirando esse nitrato e também os outros nutrientes que vão ser formados ali. Então nós temos basicamente que formar um equilíbrio entre peixes, comida de peixe, né, que você vai colocar comida de peixe, vai começar esse ciclo do nutriente. E no final das contas, a quantidade de plantas para retirar esse nitrato e esses nutrientes. Então você forma esse equilíbrio e aí você tem a aquaponia. A montagem do método aquapônico pode ser adaptado a qualquer lugar e só precisa de cuidados bem simples. Bom, em geral, os cuidados que nós temos que ter com a aquaponia depende muito de como você monta o projeto, né? A chave do projeto é você desenhar uma coisa que não vai entupir, uma coisa que não vai de madrugada quando você estiver dormindo, eu também, e você estiver viajando, eu também. É ali que vai parar a bomba, é ali que vai entupir o cano. Então, se você desenhar um projeto que seja eficiente, que tenha bitolas largas de cano, que não vai entupir, é menos riscos para você ter que lidar depois. Em geral, se tudo vai bem, se o projeto está bem feito, o cuidado que você tem é alimentar o peixe, medir o pH, necessariamente a amônia, o nitrato, se você tiver um sistema que está no começo, você vai se preocupar, mas depois de alguns meses, nem isso mais você vai ter que fazer frequentemente. É mais o pH mesmo e ver como é que está indo as plantas. O cara que tem aquaponia no quintal, ele não tem muito equipamento tecnológico, né? Então o que vai acontecer? Ele vai observar a planta, ele vai ver a folha e vai, pô, mas essa folha está amarelada. Então ele já vai ter uma ideia que está faltando algum nutriente ali, especificamente, por exemplo, o ferro. Então ele vai poder fazer essa adição manual. Então esses são os cuidados, né? Alimentar o peixe, ver se o nível da água está abaixando, porque isso acontece, né? Você vai perder por evaporação e pelo consumo dos animais e das plantas. Você colocar a água de volta ali e ver se está tudo em ordem, se a bomba está funcionando. Então, em geral, não tem muitos cuidados assim que você possa ter. É muito mais fácil ter aquaponia para algumas pessoas do que ter uma horta. O cara vai esquecer de regar um dia, está meio seco, ele foi trabalhar, quando ele voltou, está tudo morto ali. Na aquaponia você já não vai ter esse tipo de problema. Bom, o sistema de aquaponia, ele não fica preso a um tamanho específico, né? Mas a gente consegue aconselhar as pessoas a trabalhar com o espaço que elas têm. E aí a gente tenta pensar num projeto que se adeque àquele espaço, né? Então, às vezes a pessoa tem um canto que não é utilizado, né? Inclusive um canto que ninguém vai da casa. Depois que a pessoa instala a aquaponia, todo mundo começa a ir para lá, colocar um banquinho, olhar os peixes, começa a vir passarinho que não vinha, enfim, um monte de coisa começa a acontecer naquele canto. Então a gente procura pensar em que tipo de canto que nós vamos precisar, ou pode ser um
um corredor, pode ser uma laje, pode ser até uma varanda de um apartamento. Em realidade, a gente tem que trabalhar com o que possui de espaço, principalmente na área urbana, que é o foco da nossa prática. Agora, se você coloca um sistema muito pequeno, as alterações de pH tendem a ser rápidas, então você precisa tomar mais cuidado, né? Qualquer pessoa pode montar isso em casa, é muito simples, né? Você precisa de muito pouco. O que a gente gosta de recomendar é, planta precisa de sol e nutrientes e água. Então, em geral, o nutriente não vai ser o problema nem água, aí o problema vai ser o sol. Então a gente precisa saber, por exemplo, se naquela sacada do apartamento batem 3, 4, 5 horas de sol pelo menos por dia. Na casa a mesma coisa, se for um corredor que bate só 1 hora de sol por dia, a gente não consegue ter uma produção tão expressiva do que um lugar que tem sol o dia inteiro, por exemplo, né? Aí a pessoa pode negociar, coloca uma planta mais ornamental, cultiva mais temperos, mais chás, que são menos exigentes, né, algumas espécies, ou se ela for mais high-tech, se ela está a fim de depositar mais investimento nesse sistema, ela pode colocar luzes próprias e cultivar até na garagem dela. Então não tem limites, o limite é o que a gente está disposto a percorrer. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos questiona se haverá peixes no mar em 2050. A pesca ilegal provoca o desaparecimento de peixes grandes e uma das soluções é investir na piscicultura. O consumo de peixes pode esvaziar o mar, mas isso não matou o apetite. 90% dos grandes pescados, como salmão e bacalhau, já podem ter desaparecido dos oceanos por causa da poluição e da sobrepesca. Para muitos, a pesca comercial com rede de arrastão é a principal culpada por dizimar grandes peixes. Eles estão acabando com os peixes pequenos, estão levando a comida, estão pegando a doca também, matando todo o adoque. O alarme sobre o problema soou pela primeira vez em 95, quando foram criadas as cotas limitando a pesca. Algumas espécies, como o bacalhau, reapareceram lentamente. Mas os ambientalistas afirmam que para a recuperação total será necessária a criação de leis mais eficazes e reais por parte da indústria. Não é apenas a pesca nacional que está prejudicando a todos nós, mas também os países que dão refúgio aos barcos que saem ilegalmente com peixes. A oferta de peixe está diminuindo, mas o gosto por frutos do mar vem crescendo. Fornecedores estão investindo em piscicultura, responsável hoje por quase metade dos peixes consumidos nos Estados Unidos. Nossa demanda por produtos do mar é muito maior do que o oceano pode oferecer. A única maneira de produzir mais é com o cultivo. Os piscicultores levantam a polêmica, especialmente sobre o uso de antibióticos. Os produtores se esforçam para obter comida para as criações, uma vez que o principal ingrediente, os peixes pequenos, são mais difíceis de serem encontrados. Se queremos mais peixes comestíveis como este no futuro, teremos que encontrar outra fonte para a alimentação deles. Nova comida para peixe e novo peixe para o consumo. O pescado do futuro pode não ser tão atraente quanto o de hoje, mas talvez venha a ser a única opção no cardápio. Nos séculos XI e XII, uma técnica parecida com a aquaponia já era utilizada pelos povos antigos, mas a forma como é aplicada hoje foi criada recentemente. Na década de 60, esse sistema foi introduzido em países asiáticos, na Austrália e também nos Estados Unidos. O sistema aquapônico pode ser alimentado por animais aquáticos e terrestres, porém são necessárias algumas observações. Bom, nesse sistema, o que nós precisamos basicamente é da amônia. Essa amônia que vai ser convertida em nitritos e nitratos. Então tudo pode gerar amônia, quer dizer, um resto orgânico pode gerar amônia, né? O metabolismo do peixe ao respirar, ao viver ali, vai gerar amônia. A ração que você dá para ele, ele excreta, vai gerar amônia. Então uma tartaruga d'água,
pode gerar a amônia que você precisa, né? Um camarão pode gerar a amônia que você precisa. Até um animal terrestre, você pode pegar esses resíduos, colocar na água e aí ter essa amônia que você precisa. O grande problema dessa prática do animal terrestre é que você não vai ter tanto controle na quantidade de resíduo que está entrando ali. Então pode haver uma explosão de amônia, vai se converter em nitratos e ter uma explosão de nitratos. E no final das contas você vai desbalancear o sistema. Já com peixe, com camarão, com uma tartaruga, com animal aquático, né? Ele vai excretar periodicamente uma quantidade de coisas que ele come. Então se você controlar o que você dá para o animal aquático, você sabe quanto mais ou menos você vai gerar daquele nutriente que você precisa. Então você tem mais controle. A gente costuma projetar isso pensando em tudo, né? Ao invés de montar o sistema e depois ficar com essa dúvida, quantos peixes ou quantos animais eu posso ter ali. Então a gente faz essas contas antes de montar o sistema, porque a gente tem que manter um equilíbrio no sistema. Tá? Então vou dar um exemplo. Você tem um tanque de 1000 litros, quantos peixes eu posso ter nesse tanque de 1000 litros? Ah, mas não é só o tanque de 1000 litros, você tem o tanque, você tem o filtro, você tem as mesas de cultivo, ou as camas de cultivo, como muita gente chama, e você tem tudo isso, você tem que somar quanta água vai ter ali. Porque quanta água tem ali é quanto nutriente que você precisa ter em toda essa água. Então aí não são só 1000 litros. E quantos animais eu posso ter para alimentar o meu sistema de aquaponia? Depende de quanto cultivo você vai ter ao final das contas. Então eu tenho 1, 2 ou 3 metros quadrados, então nós vamos poder calcular mais ou menos uma dose de 30 gramas de ração por metro quadrado. Tem gente que vai com essa conta mais adiante. Então tudo depende da pessoa que está colocando a mão nesse sistema todo dia. A pegada diária é importante. Se eu tenho um espaço reduzido para colocar meus peixes, mas eu tenho um espaço maior para cultivo, eu posso colocar mais peixes aqui. Mas em contrapartida eu vou precisar filtrar melhor essa água, porque esse sólido não pode ir para as plantas, ele tem que ficar retido, né? A planta vai consumir outra coisa, não é o sólido. E aí nós precisamos ter esse cuidado de filtrar isso antes e colocar no cultivo. Então, se eu tiver muito mais cultivo, eu posso colocar mais peixe. Ou seja, eu vou colocar mais ração. Então, toda comida que você põe é a comida que você tira. Se você coloca muita comida e não tem comida para tirar, você vai ter um desbalanceamento no sistema. Aí isso vai refletir em morte de peixe, morte de bactéria, as plantas não vão bem depois do final das contas. Então é um cálculo sempre que você tem que fazer junto com todos os itens do sistema. Wagner explica que não é difícil converter a piscinocultura e a hidroponia em um sistema aquapônico. Na aquicultura é como se fosse um aquário grandão, né? Então você vai ter um monte de animais aquáticos e peixes nesse exemplo, e você vai ter que dar condições para esses peixes se desenvolverem. Né? Depois de certo tempo, como eles estão metabolizando ali dentro, comendo, excretando, essa água vai ter um excesso de amônia, de nitratos, coisas que são tóxicas para os peixes, né? Em excesso. Então, na piscicultura, na aquicultura, eles têm um tratamento especial para essa água, porque os peixes estão em confinamento. Então, eles vão tratar isso com equipamentos, com máquinas, com soluções químicas, para poder deixar mais ou menos a situação ideal para o peixe. Tá? Então, essa é a problemática de você criar os peixes sem um sistema de conversão dessas substâncias. Na hidroponia, por outro lado, que você não tem o peixe, você tem que colocar nutriente para a planta. Tá? Então, em geral, como é que é feito isso? Você tem um conjunto de substâncias químicas que você coloca na água e mistura, deixa num pH, quer dizer, você faz as medições que você precisa ali, e aí essa solução vai ficar circulando na raiz das plantas. A planta vai então pegar esses nutrientes e se desenvolver. Depois de alguns dias, algumas semanas, essas substâncias que nós colocamos, elas vão se dar as mãos, elas vão se combinar. Muitas delas vão se combinar. Então, combinadas, elas não conseguem ser alimentadas para as plantas, né? As plantas não conseguem pegar, elas conseguem pegar só quando está isolado. E quando elas se combinam, elas não têm muito o que fazer, né? A gente vai ter que trocar essa solução nutritiva, total ou parcialmente, e colocar mais daqueles nutrientes. Tá? Então, no meio da hidroponia, nós temos esse desafio, que é como utilizar com eficiência os nutrientes que a gente coloca lá, em geral em formato de sais. Né? Então, você vai ter potássio, cálcio, tudo que a gente precisa para a planta crescer, você vai ter que adicionar ali e vai ter que vigiar essa solução. Depois de algum tempo, a gente vai precisar repor essa solução, trocar essa água. A grande pergunta que fica é, para onde vai toda essa água? Porque muita gente produz isso e acaba jogando de qualquer forma, né? E aí você comenta que tem a hidroponia, ou muitos produtores hidropônicos sabem que tem a aquaponia. Mas a questão para ele é muito mais prática com a hidroponia. Ele coloca a substância,
aperta o botãozinho ali, todo o equipamento automatizado já vai dar para ele o fluxo que ele precisa e depois ele só volta muitas vezes para fazer a colheita, para colocar o que ele precisa ali. Então, se você adiciona um outro componente, que seria o peixe, muitas vezes causa preocupação, né? Puxa, esse peixe vai ficar doente, ou eu não tenho esse espaço para manter os peixes, ou eu vou ter que investir mais dinheiro para ter um tanque aqui específico e tal. Então, em geral, a maior parte das pessoas da hidroponia ou não fazem por não conhecerem, ou preferem não fazer por conta de preocupação adicional. Mas é facilmente convertido um sistema hidropônico em um sistema aquapônico. Seguindo regras simples e básicas, que não são inclusive muito caras, a pessoa pode, a longo prazo, ter muito mais ganho do que a hidroponia. Há anos, as tóxicas algas azuis-verdes se espalham em certas costas. Os ambientalistas culpam os altos níveis de nitrato no solo causados pela agricultura excedente. Há décadas, as algas verdes se espalham em certas costas, poluindo as praias e provocando a indignação de moradores e grupos ambientalistas. A proliferação de algas verdes tóxicas, nos períodos de clima mais quente, é ligada à forte concentração de nitratos no solo ao redor. As marés verdes acontecem pelo crescimento e multiplicação vegetal das algas derivadas do tipo uva, conhecidas como alface do mar. Essas marés são uma manifestação do fenômeno de eutrofização, aumento excessivo das algas, que se reproduzem por influência da luz, da temperatura e também do excesso de nutrientes. Agricultura e pecuária em excesso são as causas, segundo os ambientalistas. No verão, a água do mar, mais pobre em nutrientes, impede a proliferação das algas. Quando nutrientes como o nitrogênio e o fósforo, contidos no nitrato e encontrados principalmente nos fertilizantes, são descarregados em rios e no mar, é criado o efeito oposto. A maré verde aparece em geral, próxima da nascente dos rios. A água rasa, facilmente aquecida e muito iluminada, facilita o processo e faz com que o fenômeno se estenda por 10 a 15 metros de profundidade em locais que recebem muita iluminação. Apesar das marés, a massa d'água dessas baías não se renova, não há diluição suficiente e as algas proliferam. Inofensivas quando frescas, ao apodrecerem liberam um gás tóxico, que pode ser mortal, o sulfeto de hidrogênio, expondo pedestres, moradores e trabalhadores. A única solução é reduzir o aporte de nutrientes de origem agrícola. O tema do Ambiente em Pauta de hoje é a aquaponia, que, além de promover benefícios ao meio ambiente, porque reduz o consumo de água em até 98% na produção de hortaliças e peixes, os alimentos também são livres de agrotóxicos. Como eu estou focando a explicação em sistemas caseiros, então o cara não vai ter uma estufa, né? O cara vai instalar aquilo no quintal dele e ele está à mercê do que aparecer ali, né? Inclusive da chuva, do sol. Para você não colocar veneno, o veneno mata a bactéria, mata o peixe, acabou a aquaponia. Então é um sistema livre de veneno, né? Tem química, mas a química é inerente a tudo na natureza. Você vai começar a ler a respeito de biofertilizante, de biodefensivo, coisas que não agridem nem a planta, e nem as bactérias, e nem os peixes. Então tem coisas que a gente já encontra na internet. Ah, olha, isso daqui, esse óleo de neem, por exemplo. Esse cara aqui não é tóxico. Mas você tem que pesquisar mais, porque ele pode não ser tóxico para a planta, mas às vezes ele é tóxico para o peixe. Tem coisas, por exemplo, você não pode dar chocolate para um cachorro que é tóxico para o cachorro. Então é a mesma coisa, a gente tem que tomar esse cuidado. Tem que colocar coisas que não sejam destrutivas para as plantas, mas também para as bactérias e também para os peixes. Então você começa a fazer testes em casa. Você vai borrifar um pouquinho de café ali, um pouquinho de, sei lá, tem um monte de coisa, alho, o pessoal faz umas misturas e acaba dando certo para algumas pessoas, determinado animal ou inseto que está atacando ali. Então, tem lagartas que não gostam de uma folha mais adocicada. Você pode pegar, por exemplo, um melaço, né, aquele melado de cana, misturar na água, borrifar, isso não vai causar nenhum problema, aquela lagarta já não vai. Então, você tem o pulgão vai atacar a couve.
Se você colocar plantas, formar um ambiente que a joaninha pode vir, que ela vai ser atraída por um ambiente determinado, né? A joaninha vai comer o pulgão, então ela vai começar a controlar esse pulgão. Então tudo tem uma alternativa na natureza para você incentivar o controle, para ela vir ali e te ajudar nesse momento. Uma planta doente atrai pragas. Eu não gosto de falar praga, né? Eu gosto de falar os insetos, tem comida ali, eu vou ali comer, né? Uma planta que está doente atrai mais facilmente uma espécie de inseto para devorá-la. Né? É um controle meio inteligente da natureza. Então, se você tem uma planta saudável, ela consegue ter mecanismos de proteção. Ela vai emitir sinais químicos, cheiro, um monte de coisa. Uma planta que está com falta de nutriente fica doente. É como nós. A gente está mal nutrido, você vai desenvolver alguma doença. São vários benefícios da prática de aquaponia, vários, inclusive coisas que nem nos vêm à mente ainda, mas se a gente pensar na economia de água, isso já é substancial, principalmente dentro de um centro urbano que tem um grande consumo, né? Então você lê estudos, porque isso é muito subjetivo algumas vezes, né? Aqui economiza X% de água, não sei, o cara não mede, ele não sabe quanto ele põe, não sabe quanto evaporou, mas estudos de fora do Brasil já apontam que nós temos uma economia de água que fica entre 70% e 98%. Então isso é realmente fantástico, né? Em um modelo que a gente consome a água, que a gente não recicla a água, que a gente, enfim, suja muito, mas não limpa, você ter um 98%, até 98% de economia de água é fantástico. Quando você tem o cultivo perto da pessoa, isso não precisa vir lá da Malásia e queimar combustível fóssil para chegar aqui. Então você reduz a pegada de carbono, porque você não está emitindo poluente. Se você não precisa colocar agrodefensivo ou agrotóxico, não sei como você quiser chamar, você também vai parar de emitir esses químicos poluentes. Isso produz química da hora que você começa a produzir até a hora que você injeta no sistema, né? Pode afetar bastante partes do meio ambiente que ninguém está olhando ainda. Então você tem o benefício de não cortar mais floresta. Você não precisa cortar a floresta, por exemplo, para você ter o gado que você precisa de proteína, né, para constituir o seu sistema. Você pode ter a proteína animal do peixe. Então a proteína animal do peixe num sistema de aquaponia não precisa derrubar a árvore porque não vai precisar comer capim. Né? Então você tem um sistema pequeno, fornece muita proteína. Vou te dar um exemplo. A tilápia você tem uma conversão de 1 kg de ração, dependendo do sistema, vai virar 1,3 kg de ração, vai virar às vezes 1 kg de carne de tilápia. É muito eficiente. Ao passo que se você pegar um boi, o tanto de anos que vive o boi, que ele tem que engordar, o tanto de água que ele consome, é um estrago tremendo. Então você deixa de cortar a árvore, você deixa de poluir o meio ambiente, né? Você aproxima o cultivo das pessoas. Por exemplo, eu tenho em casa, está no meu quintal. Eu abro a minha porta, dou, 5, 10 passos, pego a minha salada e volto para dentro. Não preciso comprar isso no mercado. Então isso para mim já evita muita coisa. Tem outras coisas mais que são boas para as pessoas e elas não percebem. A questão de você comer uma planta que está na gôndola do supermercado por muitos dias, né? Então tem estudos que te mostram que uma fruta depois de 24, 48 horas já quase não tem vitaminas. Então a gente tem que começar a prestar atenção também no que faz bem para nós. Aí você deixa também de fazer mal para o meio ambiente. E para fechar o exemplo, você ainda pode rodar esse sistema com energia solar, se você tiver uma bateria, uma placa, e você ainda pode usar água da chuva. Então você fica meio que fora desse sistema, né? Fica mais independente ainda. E se tiver ainda a alimentação dos peixes que você consegue colocar ali em volta, fechou o ciclo. Existem várias formas de se fazer aquaponia e no processo pode ser utilizados vários tipos de plantas. Tem flutuação, tem um fluxo e refluxo, que é da argila expandida, tem torres. A depender da técnica que a pessoa escolhe fazer para um determinado fim, ela vai preferir dar um certo espaçamento e usar uma certa espécie. Então tem lugar que você faz na aquaponia que vai bem o tomateiro, vai bem uma árvore de mamão. Tem outro lugar já que a árvore de mamão não vai muito bem, só vai mais folhosas, vai mais a salada, mais o tempero. Então depende da técnica que você escolhe e depende da planta que você está querendo cultivar. Aí você pode aproximar, afastar, dependendo da sua possibilidade. Não podemos esquecer da sombra. Se você tem uma planta que cresce um pouco mais para você consumi-la, ou mesmo um tomateiro, e se isso fizer muita sombra para a galerinha que está ali embaixo, uma alface que vai precisar de mais sol, você vai ter esse problema também. Então você vai aprendendo no decorrer da prática o que você deve deixar mais próximo e o que você tem que deixar um pouco mais de canto para não prejudicar o sistema.
O Instituto Equilíbrio oferece cursos para quem deseja aprender como montar um sistema aquapônico simples e barato. A Equilibrium é uma cooperativa multissetorial, né, sem fins de lucro. A gente está utilizando essa cooperativa para iniciar startups, novos negócios, que têm um formato, vamos dizer, diferenciado. É mais horizontal, a gente tem uma economia regenerativa, ao invés de simplesmente vender, ganhar o lucro e isso para o bolso de 2, 3 pessoas. Então, o que a gente oferece? Desde 2014, quando abrimos a cooperativa, é que pessoas entrem nessa cooperativa para repartir coisas, para usar junto. Então nós temos veículos, nós temos o Ecopolo, que é a nossa ecocidade lá em Piracaia. Isso tudo é possível por conta da pessoa jurídica da cooperativa. E você tem tudo que as pessoas quiserem. Vamos comprar um sal em quantidade, sal rosa do Himalaia, que é uma coisa cara, é gourmet, né? Vamos comprar em quantidade e vamos levar isso ao cooperado a um preço irrisório. Então essa é a função da cooperativa. Quando a gente descobriu a aquaponia foi justamente para instalar nessa ecocidade que é o Ecopolo e como não impactar lá o meio ambiente e ter uma produção aceitável e sem tóxico, né, principalmente. Então a gente descobriu a aquaponia, começou a fazer a aquaponia, em 2012 instalamos numa escola em São Bernardo e desde então nós estamos fazendo cursos e fazendo essas consultorias. Então isso é uma das coisas que eu faço, pequena. O resto eu auxilio na cooperativa. Então nós damos cursos geralmente a cada 2 meses, são cursos que têm um valor reduzido, é o mínimo para viabilizar o espaço, a alimentação, a apostila, né? E ter uma reserva para a cooperativa continuar oferecendo esses serviços. Então não tem fins de lucro, mas a gente precisa ter um meio sustentável. Então esses cursos acontecem cada 2 meses. Eventualmente nós temos workshops que são gratuitos, patrocinados por parceiros e também um canal no YouTube que está à disposição desde 2012, também com conhecimento à vontade.